Olá, sejam bem-vindos ao quarto episódio do podcast Produtividade Consciente. Hoje, para a conversa, temos aqui o meu amigo Mário Brandão, fotógrafo do Porto. Bem-vindo, Mário. Olá, bom dia, Luís. Tudo bem? Como é que tu estás? Pá, eu estou bem, pá. Eu estou normalmente bem. O Mário é fotógrafo há cerca de 30 ou mais anos. Mário, há quantos anos é que tu és mesmo fotógrafo? Pá, profissionalmente desde dezembro de 1991, se contarmos com a inscrição nas finanças. Por paixão desde 1979, por isso... Há muitos anos. Desde 1979 que a máquina se colou nas minhas mãos. Como é que é o dia-a-dia de um fotógrafo? Ou como é que é um dia-a-dia teu de fotógrafo e, neste caso, antes da pandemia? Porque creio que depois da pandemia é um bocadinho diferente. Eu vou mantendo o meu espírito igual, apesar de haver alguns drawbacks mentais. A gente tem uma tendência para se deixar embalar em determinadas situações, mas eu vou tentando manter as coisas de forma normal. Com o andar dos anos, eu percebi que fazer muitos planos para os meus dias nesta vida de fotógrafo às vezes era frustrante, porque as coisas são programadas, o trabalho era programado, agora vou fazer isto, depois amanhã vou fazer não sei o quê, de manhã faço isto e à tarde faço aquilo, até que é muitíssimo normal alguém pedir-te alguma coisa para ontem. E tudo vai por água abaixo. Por isso, apesar de que eu acho que eu desde sempre tive esta tendência, eu passei a não programar praticamente nada. Pouca coisa, pouquíssimo. E deixo-me levar pelo fluxo. Quer dizer, eu tinha programado mais ou menos o que é que eu queria fazer hoje, até que tu me perguntaste, olha, vamos gravar hoje? E eu disse, vamos, bora. Agora ou logo? Agora, vamos lá embora. O que eu estava a fazer, eu continuo daqui a bocado. Aliás, eu acho que eu gosto disto. Eu acho que eu gosto desta dinâmica arrotinada. Até porque a tua atividade, quando estás a fotografar, tem de estar sincronizada com as pessoas que vais fotografar, mas não estando a fotografar, estando a fazer trabalho administrativo ou trabalho de preparação, depende apenas de ti, por isso tem essa flexibilidade. Sim, normalmente depende apenas de mim. Aliás, eu gosto de ser senhor do meu tempo. Se eu de repente me sentir cansado, estiver a precisar de estar umas horas virado ao ecrã a editar, mas se eu estiver cansado, eu prefiro fazer a minha folga da semana e voltar depois, a não ser, claro, que tenha urgência, que as pessoas estejam a contar com as coisas com horas marcadas e tenha feito promessas. Isso aí, mas aí o cansaço nem vem. Um gajo percebe-se que tem que fazer e eu acho que nem sequer sinto o cansaço. Mário, qual é que é o teu background antes de ter chegado a fotógrafo? O que é necessário para ser fotógrafo? Ora, o que é que era necessário para ser fotógrafo e o que é necessário hoje em dia? São duas épocas diferentes. Qual é o teu background para ter chegado a fotógrafo? Quando eu percebi que eu gostava de fotografia e que gostava de enverdar por aí, eu estava a fazer 12º ano de Científico-Naturais. E foi no meio de uma aula de matemática que eu percebi que não estava ali a fazer nada. As aulas de matemática têm esse benefício. Tem. A gente apercebe-se do que não está a fazer nada e mais nada. Mas nessa altura o meu caminho foi fazer, por isso, tratar de mudar para a área de artes. Comecei por aí, andei para trás, fiz um ano por isso 10º e 11º com cadeiras que me podiam deixar mudar de área e depois no ano a seguir fiz 12º ano de artes, mas na realidade quando chegou a hora da verdade as alternativas eram Belas Artes, aqui no Porto provavelmente, ou em Lisboa, e isto em termos oficiais, e depois a alternativa seria escola particular e seria a Árvore aqui no Porto, escolas artísticas. A Árvore era caríssima na altura e eu achei que
não seria assim. E era a única que tinha um curso ligado à fotografia diretamente, porque se eu fosse para Belas Artes eu teria uma cadeira de fotografia. Acho que se me inscrevesse no curso de pintura, eu no segundo ano tinha uma cadeira de fotografia, por isso a coisa não era muito interessante. E normalmente para pintar, quer dizer, bom, eu estaria neste momento a pintar abstratos ou paredes. Mas Sim, porque quem quer ser fotógrafo e fazer um curso de pintura tem tudo a ver. tem tudo a ver. Eu acho que tem tudo a ver. Talvez eu me engano. Talvez eu tivesse enveredado e o meu músculo de pintura tivesse desenvolvido e hoje eu sei lá o que é que eu faria. Mas Hoje eras um grande pintor. era um pintarelho, um pintarroxo. Mas na realidade o que eu fiz na altura foi aproveitar umas férias de verão em que fui trabalhar para Bruxelas porque tinha a oportunidade de ter um trabalho de férias e fui apalpar terreno, fui conhecer o que é que eu poderia fazer se fosse lá para fora e saber se tinha apoio. E consegui. Um ano depois eu estava em Bruxelas num curso género técnico-profissional, tinha aulas no fim do dia, mas durante as aulas eram essencialmente práticas, mas durante o dia eu tinha, através de um contrato, um género de um contrato de estágio com benefícios para o patrão, eu tinha a oportunidade de estar a trabalhar em estúdios profissionais e foi isso que eu fiz, foi bater às portinhas, foi fácil arranjar, pude escolher, que é uma coisa engraçada porque na altura houve alguém de lá que um dia numa mesa de café me perguntou: mas como é que tu conseguiste trabalho assim tão depressa? E eu não consigo. Eu disse: eu batia 80 e tal portas. Por isso, independentemente... Ele se calhar só tinha batido a 3. Pois é isso, eu acho que um gajo quando vai de fora ou arranjas ou estás tramado porque tens o teu sonho gorado, eu acho que as energias eram outras. E é importante essa tua partilha, porque na prática aquilo que eu percebi, tu fizeste um curso semelhante a um técnico profissional, muito focado na área em que tu querias evoluir. Sim, mas isso porque para já pareceu-me a opção mais interessante porque me deixava o dia, apesar de ser um estágio, apesar de ser um contrato de estágio, deixava-me ganhar algum dinheiro. Havia um valor base que te pagavam e a mim chegava-me para eu ir sobrevivendo e fazendo o que eu queria, que era estar lá a estudar. Porque se fossem aulas o dia inteiro, pronto, talvez fosse mais complicado, não sei, só experimentando. Seria outra história que eu não vivi. Na altura, lá, quem quisesse ter profissões do género, fotógrafo, cabeleireiro, mecânico, ou seja, instalar-se por conta própria numa atividade técnica, era obrigado a ter uma formação técnico-profissional, tinha que ter um certificado. Por isso eu aproveitei uma dessas escolas e achei que era a opção mais interessante para mim. E isso é fundamental, porque hoje, se calhar hoje um bocadinho melhor do que há alguns anos atrás, mesmo no nosso país, o ensino técnico-profissional está muito desvalorizado. E há determinadas profissões cujo candidato, se tiver uma licenciatura, obviamente que é sempre bom ter uma licenciatura, mas não necessita ter uma licenciatura para desempenhar bem essa função. E uma profissão como fotógrafo, eu não sei se hoje já existe curso superior para fotografia, mas há determinadas profissões que é de valorizar essa formação técnico-profissional. Sim, sem dúvida. Hoje em dia é completamente diferente. Tens muitas escolas, tens cursos exclusivamente de fotografia. Eu acho que em termos de faculdade, Estado, tens cursos de não é telecomunicações, é de audiovisuais, por isso englobam vídeo, fotografia. Não estou muito a par, sinceramente, mas pelo que eu ouço, acho que é um bocado assim. Uhum. Apesar de que hoje em dia os fotógrafos não saem, a maioria dos fotógrafos não sai, acho eu, dos cursos. Pronto, eu acho que há outros fatores por trás da fotografia que nos levam a enveredar por esta área.
Isto é, vão muito do hobby diretamente para a profissão? Eu acho que a maior parte, ou uma grande percentagem, percebe que consegue lá chegar. Pronto, uns melhor, outros pior, mas somos tantos que não vamos por aí, quer dizer, não. Mário, em termos do teu dia-a-dia, tu já nos disseste como é que era o teu dia-a-dia, quais é que são assim as aplicações, gadgets, ferramentas, então no teu caso precisas mesmo de uma ferramenta para trabalhar, que tu não conseguirias trabalhar sem ela? Ora bem, não conseguir trabalhar sem. Eu sou muito elástico, eu sou um gajo. Todos nós gostamos dos gadgets e das coisas novas e das novidades e às vezes deixamos-nos embalar um bocado por aí. Mas eu acho que qualquer máquina fotográfica para mim é essencial, primeiro. E não precisa de ser A, B ou C. É só uma questão de eu cair no equipamento, perceber como é que ele funciona e como é que chego ao básico e depois é fácil. Mas, claro que hoje em dia é essencial um computador e um software de edição, não é? Porque eu costumo dizer que da máquina eu continuo a tirar o meu negativo. Eu preciso depois passar pelo laboratório e pôr cá fora o resto da obra. É só um esboço mesmo, é só um registro de luz que na maior parte das vezes é feito para não ser consumível, ou seja, para ser bem feito é pensado na parte seguinte, que é a edição. Por isso o que sai da máquina normalmente não está em níveis visuais normais, está em níveis essenciais para continuar a segunda fase, que é a edição. Então, as aplicações que tu mais utilizas é sobretudo aquelas de edição de imagem? Sim. Eu utilizo as aplicações de fotografia da Adobe, por isso Lightroom, Photoshop e Photoshop Lightroom. Essencialmente Lightroom, mas eu passo muito entre uma e outra, ando sempre de um lado para o outro, porque há coisas que o Photoshop faz de forma que o Lightroom não faz, ponto. E no teu dia-a-dia, o que é que se consegue encontrar em cima do teu posto de trabalho? Em cima da tua secretária, para além, obviamente, do portátil, eventualmente da máquina fotográfica e alguns cartões de memória, o que é que se encontra mais em cima da tua secretária? Vamos começar pelo mais simples. E o mais simples é a parte de edição. É imprescindível para mim um bom monitor. Um monitor equilibrado e pensado para a edição de imagem, por isso com características específicas. E é já hábito de há pelo menos 20 anos, mas eu acho que mais até, uma mesa gráfica. Por isso eu não uso um rato, uso uma caneta em cima de uma mesa gráfica, que dá-me mais sensibilidade e é mais natural para mim estar a editar assim. Na parte do fotografar, a minha predileção, assim como a minha formação foi por aí, no início, lá fora, em Bruxelas, eu trabalhei 2 anos e meio como assistente de fotógrafos comerciais em estúdio. O que quer dizer que a minha formação é no fazer da fotografia e no controle absoluto do espaço, do objeto, da luz, etc. E sim, eu sou mais feliz e mais realizado quando eu ilumino. Por isso, para mim, é essencial eu controlar o meu sol. Isso de facto é uma frase muito inspiradora. Quando tu iluminas, de facto sentes-te mais realizado. Sim. Eu ia te perguntar, mas neste caso já acabaste por responder. A tua fotografia, aquilo onde tu gostas de fotografar, é sobretudo em estúdio, então? Onde eu me sinto mais realizado, sim. É onde eu acho que eu consigo realmente pôr em prática o que eu sei, o que está cá dentro, e onde eu chego às imagens controladas. Sim. E sou um amante do preto e branco, sem... Para mim a cor a maior parte das vezes está sempre a mais, mas também eu acho que vem um bocadinho de trás, porque na realidade, antes de eu ir para fora, entre 1979 e 1989, esses 10 anos foram passados a fotografar a preto e branco essencialmente e com uma câmara escura, ou seja, com a fase de laboratório a preto e branco a seguir. Eu revelava. E eras tu que fazias, eras tu que revelavas. Era eu que revelava.
Era eu que tinha o laboratório instalado no sótão da casa dos meus pais, lá num quartinho que era quase estanque à luz. E por isso, como era quase estanque à luz, normalmente as minhas horas de revelação eram ou de ampliação fotográfica, porque o filme pode-se revelar durante o dia, mas ampliar para o papel era feito, normalmente começava depois de jantar e acabava às 6 da manhã ou quando tivesse tudo feito. O que para a maior parte das pessoas que hoje utilizam máquinas fotográficas ou muitas vezes telemóveis para tirar as suas fotografias, e hoje em dia muitos dos telemóveis já têm excelentes máquinas fotográficas, saber como é que se fazia fotografia naquele tempo a preto e branco e ir para uma câmara escura fazer revelação, era algo que eles poderiam aprender muito, não? Sim, acho que são noções interessantes. Todas as vezes que eu mostrei isso a alguém durante a minha vida, já não faço isso há muitos anos, há sempre um charme, um encanto no trabalho de ampliação de laboratório. Mas sim, seria sempre muito interessante para muitos. Aliás, eu acho que isso é, hoje em dia, um dos grandes fatores de a fotografia analógica estar a ter um boom nos últimos anos. E eu acho que o mistério do não ver no imediato aquilo que estamos a fazer acresce ao interesse e a muitas outras coisas. Mas há aquele mistério que acho que é o processo, saber o processo, acho interessante, sim. Eu abandonei completamente. Aliás, das poucas coisas que eu mantive como equipamento analógico é o meu laboratório. Mas na realidade, às vezes eu penso, isto podia estar nas mãos de alguém a trabalhar em vez de estar aqui arrumado. Eu acho que eu nunca mais lhes vou pegar. Eu adotei a 100%, se não a 200%, a edição digital. Eu acho que tem muitas vantagens, que dá a qualidade toda que eu preciso, e mais ainda. E o meu preto e branco, o meu laboratório preto e branco hoje em dia é digital e eu consigo chegar ao que eu quero e ao que eu gosto. O que é que mudou em termos de fotografia do teu processo de trabalho há 20 anos atrás para hoje, que é 100% digital? Ora, o que é que mudou? Mudou essencialmente o tempo que me sobra. Ou seja, no tempo do analógico, eu fotografava, ia ao laboratório, voltava para corrigir, se fosse o caso, se fosse trabalho de estúdio, voltava ao laboratório, entretanto almoçava enquanto as coisas eram reveladas, os filmes eram revelados. No fim fazia a escolha das fotografias que precisava de entregar ao cliente e entregava ao cliente. E sobrava-me tempo. Ou seja, entre trabalhos eu tinha tempo para mim, eu tinha tempo para me sentar na mesa do café com os amigos, que é uma coisa, durante a semana e durante o dia, é uma coisa que hoje em dia para mim é completamente estranha. Hoje não tenho tempo, hoje não há tempo, não há, porque todo o tempo que sobra, em que tu já fizeste e já entregaste ao cliente, tu estás enfiado no teu ecrã a editar mais, menos, a editar para ti, a fazer coisas para as redes sociais, a tentar... percebes o que eu quero dizer? Percebo, mas não é um certo contrassenso, porque, por exemplo, no analógico, o tempo de revelação na câmara escura e de ampliação era algo que demorava muito tempo. Hoje, supostamente, com a tecnologia, deveria ser muito mais rápido e isso permitir-nos ter mais tempo livre. Se tu pensares assim, o trabalho que eu faço, o que eu fazia em termos de analógico na altura, não implicava mais do que revelação, porque normalmente era fotografia comercial e como era fotografia comercial, eu fotografava em filme positivo, o comumente conhecido como slides, que só precisava de passar no laboratório para revelar. Depois era visto, as fotografias
eram vistas numa mesa de luz para escolher o que estava certo e o que era para entregar ao cliente, e depois era só entregar ao cliente. Depois aquilo passava para as gráficas, para digitalizar, imprimir, catálogos, pósteres, tudo o que fosse preciso. Por isso não havia tanta ocupação, era o tempo de fotografar e depois esperar pelos resultados, e eventualmente havia trabalhos que era preciso fazer testes e ir ao laboratório, saber o que é que estava a sair para depois fazer certas correções e fotografar, fazer as imagens finais. Havia outros que eram mais diretos e eram mais imediatos, dependia muito. Mas não, dava menos trabalho e levava muito menos horas do que hoje. Hoje, pensando que não, o facto de teres uma ferramenta muito potente como é o Lightroom e o Photoshop acabam por te consumir muito mais tempo. Consomem, sim. Está longe de hipótese hoje em dia. Primeiro tu tinhas... É engraçado porque hoje tu tens a possibilidade de fotografar ao infinito. Não tens um limite do rolo. O rolo tinha 36 fotografias, pensamos em 35mm, mas na realidade o trabalho profissional era um filme, era um rolo de médio formato, por isso tinha 10, 12 fotografias. Normalmente 10, no meu caso. Tu fotografavas para sair certo e não para fazer 400 fotografias como hoje em dia se faz tão facilmente. O que nos leva depois a demorar muito mais tempo na escolha, na edição das imagens certas, além de todas as hipóteses que tu tens de manipular tudo em prol de um resultado final ideal. Quer dizer... Na altura não tinhas essa hipótese. Não tinhas essa tiraste a fotografia. Ficou bem, ficou bem. Não ficou bem, voltas ao estúdio e tiras outra fotografia. Na altura, se eu fotografasse um apartamento, eu faria tudo para no mesmo fotograma, na mesma imagem, eu ter a mistura da luz exterior e interior e etc, tudo equilibrado. Hoje eu faço uma imagem para a luz exterior, outra para a luz natural interior, outra para a luz artificial interior, e que normalmente não pode ser só uma, tem que ser 2 ou 3 ou 4, porque para iluminar bem todo o espaço, etc. Toda a dinâmica é completamente diferente. E isto porque nós temos a possibilidade de depois pegar nelas todas e construir a imagem ideal final. Pronto, isso no caso de um apartamento. No caso de fotografar uma pessoa, claro que não é exatamente a mesma coisa. Tu tens que fazer as coisas de uma vez só. Mas depois passas bastante tempo a editar, porque as hipóteses são... infinitas. Não há um limite, por isso tens que ser tu a definir os teus limites, tens que ser tu a definir... Mas é sempre tempo. E com base nisso, como é que tu consegues encontrar tempo para recuperares a energia e tempo para descansar? Eu sou aquele gajo que, se vai de férias, fica completamente estressado. Por isso não se aplica. Eu não sei o que é. Eu faço os meus horários e as minhas pausas sempre que eu quero. Eu não tenho um trabalho que me obriga a estar presente das 9 às 5, às 6, às 7, às 8, todos os dias, à espera do fim de semana para descansar, ou à espera, seja lá do que for. Na realidade... Até porque a tua atividade tem muito de trabalho de fim de semana, sobretudo se for eventos. Sim, eventos normalmente são ao fim de semana. Eu também faço eventos, mas eu faço muita coisa diferente. Por isso, os meus dias... Eu costumo dizer que os meus dias de semana são completamente... são todos iguais, são dias de trabalho. Se houver trabalho, é dia de trabalho. Se não houver trabalho, eu posso pensar em descansar. Por isso, a minha dinâmica é completamente diferente. Além de que eu acho que... eu não conheço ninguém como eu, ok? Por isso, eu posso estar a dizer uma data de barbaridades para toda a gente que está a ouvir. Mas na realidade, o meu organismo não pede descanso. E quando pede, o meu descanso é muito variado. O meu grande descanso pode ser a passear de máquina na mão e a fotografar. O meu Porque acaba por ser um hobby. É o teu emprego, é a tua profissão, mas é a tua paixão e o teu hobby.
Ahm, Tu tens consciência do teu respirar? Por acaso, como faço meditação, a maior parte das vezes tenho. Mas só por causa disso. Deve ter a mesma consciência que eu tenho do meu fotografar. Para mim são a mesma coisa. Respirar, fotografar. Há algum dia que tu não fotografas? Há dias em que eu olho para a máquina fotográfica a pensar, vou-te levar, e digo, não, hoje não te levo, hoje, desculpa lá, mas vou sozinho. E fotografias com telemóvel é uma heresia? Não, não é uma heresia. O telemóvel, para mim, é um excelente, extraordinário bloco de notas fotográficas. Eu ligo a máquina fotográfica. Se não levar a minha máquina fotográfica, eu tiro o telemóvel do bolso e fotografo, sim. A não ser que, mesmo com a máquina fotográfica, eu queira fazer qualquer coisa para as redes sociais, claro, aquelas coisas imediatas, para as stories e etc. Mas, não é uma heresia. Absolutamente. Às vezes é muito frustrante querer fazer com a máquina fotográfica o que o telemóvel faz, porque é quase impossível, mas isso é outra história. E por falar em heresias, qual é que foi assim o teu grande erro na tua carreira profissional? Eu sei que os fotógrafos têm sempre histórias deliciosas, basta uma. Eu acho que o meu grande erro na minha carreira profissional foi cansar-me da dinâmica do trabalho com as empresas e por isso apontar um bocado mais para o cliente particular. Mas como é que lidaste com esse erro? eu fugi do... Eu mudei de plano com esta oscilação, digamos assim. Eu mudei completamente de plano. Eu diria que com os conhecimentos que eu tenho de fotografia, estaria muito mais bem aproveitados se eu estivesse mais dedicado à fotografia comercial, à fotografia para as empresas. A fotografia para o particular tem outras exigências. Mas, na realidade, eu apercebi-me aqui há pouquíssimo tempo, com um dos teus posts, acho que no blog, que me despertou a atenção sobre um facto na minha vida. Eu tenho uma tendência para seguir aquilo que me vem às mãos, independentemente das minhas vontades. Ou seja, eu vou agarrando as oportunidades que se põem na minha frente, independentemente da minha vontade, da minha linha condutora, assim ou assado. O que quer dizer que para mim é muito difícil dizer não. E eu vou dizendo que sim, não é? Eu acho que 2020, com esta paragem obrigatória, está a fazer com que eu tenha mais atenção à minha vontade. O que quer dizer que provavelmente daqui a um ano eu posso estar com uma linha de trabalho completamente diferente. E isto é das coisas que mais me agrada na vida, nesta profissão. É eu delinear como quero e andar e fazer e mudar sempre que me apetece. Mário, sentes que agora, como as máquinas fotográficas estão um bocadinho banalizadas e sobretudo, por exemplo, os telemóveis que têm cada vez melhores lentes fotográficas e melhor capacidade fotográfica, sentes que cada pessoa que tem um telemóvel ou uma máquina fotográfica se sente como um fotógrafo e que os profissionais da tua profissão estejam a ser um bocadinho desvalorizados? Vá lá ver. Desde que a fotografia passou a ser digital, ou melhor, no tempo em que a fotografia era analógica, eu era considerado mão de obra especializada. Okay? Eu era alguém a quem queria determinado tipo de trabalho tinha que obrigatoriamente recorrer, senão não tinha esse tipo de trabalho. Hoje em dia, isso deixou de ser verdade completamente, desde 2000, mais ou menos, 2004, quando
o boom das câmaras digitais passou a ser acessível a toda a gente, à bolsa de qualquer um, eu deixei de ser mão de obra especializada. Desde que eu não me considere mão de obra especializada. Ok? Porque vai tudo muito daquilo que tu tens na tua cabeça, da imagem que tu fazes e não do que se passa à tua volta, na realidade, como tudo na vida. Na realidade, eu nunca considerei que os outros, mesmo antes, eu nunca considerei os outros meus concorrentes. Costumo dizer que eu sou um livro aberto. Eu ensino tudo a qualquer um que venha perguntar. Eu digo-lhe, não tenho segredos. Não há segredos neste mundo, ok? A gente aprende, se não for por A, é por B. Não há segredos. Devíamos ser mais corretos uns com os outros e não andarmos a pisar nos calos uns dos outros. Mas isso é outra história. Mas eu não considero os outros meus concorrentes, nem o amador, nem o profissional. Temos todo um mundo de possibilidades à nossa volta e temos que gerir a nossa linha e a nossa carreira, a nossa vida. Não. Mas sentes que o mercado ficou mais pequeno porque agora qualquer pessoa quase que se pode intitular um fotógrafo, ou pelo contrário, como agora a fotografia teve um boom, há uma maior procura? Eu não reflito muito nessas coisas, mas vamos lá ver uma coisa. Não será que o mundo mudou porque somos muitos mais do que éramos antigamente? Se eu fosse arquiteto, e eu tenho muitos amigos arquitetos que se queixam de não ter trabalho porque não têm trabalho, não há trabalho para todos. Não conseguem o trabalho que gostariam de fazer, e quem diz arquitetos provavelmente diz designers e diz mais uma data de profissões, salvo alguns nichos ligados à informática que abrangem toda a gente e mais alguém e poucos estão de fora. Mas na realidade nós somos imensos pessoas, não fotógrafos. Somos imensos arquitetos, imensos fotógrafos, imensos tudo. O que quer dizer que torna o mercado completamente diferente, torna a vida completamente diferente. Dá 30 anos atrás que os fotógrafos no Porto se contavam por... não enchiam 2 mãos. Não é? Eram para aí uns 5 ou 6, quando eu comecei. E não estou a contar comigo, os de referência, ok? Olha, e com a pandemia, o quanto é que a atividade do fotógrafo foi afetada pela pandemia? Eu, como tenho muito poucos amigos fotógrafos, não posso falar pela generalidade, mas pelo que eu me apercebo do pouco que sei e do pouco que vou sabendo, deve ter sido muito parecido comigo. Foi parar. Eu desde março, finais de fevereiro, primeiros dias de março, eu tinha clientes a marcarem-me trabalho para março e abril, além de outros trabalhos que eu já sei que vou tendo periodicamente e por isso são mais ou menos garantidos, e tudo desapareceu da minha agenda. Tudo. Por isso, não sei, o meu mental diz: deixa, o tempo passa e tudo passa, por isso um dia destes o trabalho volta. Voltou pontualmente, pontualmente, muito pouco, mas houve meses a zero, completamente zero. Não é uma situação fácil. Sei que há algumas profissões que foram muito, muito afetadas, e deduzi que a tua de fotografia sim, também pela praticamente inexistência de eventos, embora o teu mercado seja mais particular, mas também numa altura em que as pessoas poderão estar a conter gastos e investimentos, acaba por ser se calhar uma das áreas que mais tenham cortado. E compreendo que isso é capaz de ser um grande desafio, não só para ti, mas neste caso para ti e também para muitos fotógrafos que estão a ser muito afetados por esta pandemia. Sim, com certeza. Eu de fotógrafos, por isso freelancers, por isso na minha onda comercial, não tenho notícias de desistências, provavelmente óbvias.
Mas 2 grandes laboratórios aqui no Norte de que eu me servia fecharam. E isso quer dizer muita coisa. Pois. Olha, uma pergunta que eu gosto sempre de fazer a todos os convidados. Qual é que foi assim um grande conselho que tu tenhas recebido ao longo da tua vida? Pois, eu acho que o melhor conselho que eu recebi na minha vida pode ter sido de mim mesmo. Digamos que até há 5 anos atrás, mais ou menos, eu era bastante... Eu não teria vivido este período de pandemia com muita paz há 5 anos atrás. Eu percebi nos últimos anos que a vida continua a rolar, seja lá o que for que aconteça à minha volta. As coisas chegam, tudo passa e a vida é um local ótimo para se estar, muito bom mesmo. Por isso há que aproveitar mesmo muito bem e não se estressar. Fazer nos pequenos passos que nós damos todos os dias, dão origem sempre a grandes coisas amanhã. Isso é o mais importante para mim. Eu, com uma resposta dessas, já não tenho mais nada para te perguntar. No passado eu tenho a certeza que algum dos grandes homens da minha vida me deu um grande conselho, mas pronto, ficou subliminar aqui, está aqui dentro. Sim, sim. E isso é fundamental, porque dá-nos uma paz de espírito tremenda. Mas tenho mesmo assim uma última pergunta, Mário. Quem é que tu gostarias que nós convidássemos para responder estas perguntas? Ou pessoa ou alguma profissão que tenhas curiosidade em saber como é que eles trabalham? Para estar no meu local aqui, no meu lugar assim aqui? Exatamente, para falarmos de produtividade consciente. Produtividade consciente. Epá, eu acho que qualquer um, eu que me considero um produtivo inconsciente, eu pratico a produtividade inconsciente. Se eu consigo responder, eu acho que qualquer vida é interessante. Da mesma maneira que eu costumo dizer às pessoas que todas as pessoas são bonitas. Não há pessoas feias e não fotogénicas. Todas as pessoas são fotogénicas quando quem as fotografa sabe o que está a fazer. Basicamente é isso, só precisam de encontrar o fotógrafo certo. Só precisam de encontrar o fotógrafo certo. Ora, eu acho que tu és o tipo certo para fazer essas perguntas, por isso eu acho que qualquer um poderia fazer. E por isso, se vocês quiserem, quem nos está a ouvir, conhecer o trabalho do Mário Brandão, não se esqueçam de visitar o Instagram Mário Brandão. Mário, tens mais alguma conta para além da tua principal, Mário Brandão? Tenho sim, tenho uma conta só dedicada a retratos, que provavelmente nos próximos tempos vai ganhar mais força, que como handler é a Global Glamour Revolution. Global Glamour Revolution. Se não, procurem Mário Brandão, subscrevam a newsletter do Mário, que ele envia sempre notícias boas de se lerem, e o Mário também tem um podcast, e por isso ouçam o podcast do Mário. Para além disso, não se esqueçam de nos enviar as vossas sugestões em comentários. Já há algumas pessoas que nos têm enviado sugestões e tenho apenas para vos dizer que uma das sugestões que nos foi feita no próximo episódio já estará a ser contemplada. Resta-me agradecer ao Mário. Mário, muito obrigado. Gostei muito de te ter aqui connosco e obrigado pelo teu tempo. Obrigado, Luís. Foi um prazer estar aqui contigo. Continuação de boas fotografias e até um dia destes. Um abraço. Obrigado. Um abraço, Mário. Aos nossos ouvintes, todas as semanas, às segundas-feiras, cá estamos, bem cedinho, às 7 da manhã, Produtividade Consciente. Subscrevam, ouçam-nos e falem connosco. Um abraço.